Você já sentiu sua fé esfriar? Já percebeu que suas orações parecem vazias? Ou que, aos poucos, você tem se afastado de Deus sem perceber? Isso acontece com mais pessoas do que você imagina. E o perigo é quando esse afastamento se torna um caminho sem volta. Mas aqui está a boa notícia. Deus nunca fecha a porta para aqueles que querem retornar. Hoje, você vai descobrir os 7 tipos de pessoas que afastam a própria salvação. E mais importante, como evitar esse erro e encontrar o caminho de volta para Deus. A Bíblia nos alerta sobre comportamentos e escolhas que endurecem o coração e nos distanciam do propósito divino. Será que você ou alguém próximo pode estar caindo nessas armadilhas sem perceber? Assista até o final, porque no fim deste vídeo eu vou compartilhar uma mensagem especial sobre como fortalecer sua fé e garantir sua salvação. A palavra de Deus nos ensina que devemos buscá-lo enquanto ainda há tempo. Isaías 55:6 diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora, eu te convido a refletir. Será que algum desses comportamentos está presente na sua vida sem que você perceba? Vamos descobrir juntos. O primeiro tipo de pessoa que se afasta da própria salvação é aquela que vive no pecado sem arrependimento. O pecado, quando se torna um hábito, endurece o coração e afasta a presença de Deus. Algumas pessoas sabem que estão errando, mas escolhem ignorar, achando que Deus sempre vai perdoar sem que haja um arrependimento verdadeiro. Mas a Bíblia nos adverte: quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. O perigo de viver no pecado sem arrependimento é que, com o tempo, ele se torna parte da identidade da pessoa. E ela já não sente mais culpa, nem vê necessidade de mudança. Mas há uma saída: reconhecer o erro, se arrepender sinceramente e buscar transformação através de Deus. O segundo tipo de pessoa que afasta a própria salvação é aquela que deixa o orgulho dominar. O orgulho é uma barreira espiritual, pois impede que a pessoa reconheça suas falhas e busque ajuda. Um exemplo disso na Bíblia são os fariseus, que se achavam superiores espiritualmente e por isso rejeitaram a mensagem de Jesus. Tiago 4:6 nos lembra: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando a pessoa está cheia de orgulho, ela acha que não precisa mudar, que já sabe tudo e que não precisa pedir perdão. Mas a verdade é que todos nós dependemos da graça de Deus. Para vencer o orgulho, é preciso ter humildade e reconhecer que sem Deus, nada somos. O terceiro tipo de pessoa que se afasta da salvação é aquela que vive na indiferença espiritual. São aquelas pessoas que dizem acreditar em Deus, mas na prática não vivem para Ele. São mornas na fé. Oram de vez em quando, leem a Bíblia raramente e só lembram de Deus nos momentos de dificuldade. Jesus foi muito claro sobre esse tipo de comportamento em Apocalipse 3:16. Mas porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O grande perigo aqui é que essa pessoa acha que está segura, mas na verdade está cada vez mais distante de Deus. A única forma de mudar isso é se comprometer de verdade, buscando uma relação diária e sincera com Ele. O quarto tipo de pessoa que se afasta da própria salvação é aquela que se torna escrava das riquezas e do mundo. Jesus nos alertou que ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar a um e amar o outro. Mateus 6:24. Isso acontece quando alguém coloca dinheiro, status e prazeres acima da sua fé. Um exemplo clássico é o jovem rico que se encontrou com Jesus. Ele queria seguir a Cristo, mas quando Jesus pediu que ele abrisse mão de suas riquezas, ele simplesmente não conseguiu. E quantas pessoas hoje estão vivendo assim, deixando Deus em segundo plano, ocupadas demais com seus próprios desejos? A solução para isso é colocar Deus como prioridade e entender que tudo o que temos
deve ser para a glória dele. O quinto tipo de pessoa que se afasta da salvação é aquela que dá ouvidos a falsos ensinos. Em 2 Timóteo 4:3, a Bíblia nos alerta: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Hoje, mais do que nunca, existem mensagens distorcidas sendo pregadas por aí. Líderes que só falam sobre bênçãos e prosperidade, mas nunca falam sobre arrependimento e transformação. Muitos são enganados e acabam se desviando da verdade. Por isso, é essencial buscar conhecimento verdadeiro na Bíblia, pedir discernimento e estar atento ao que realmente está de acordo com a palavra de Deus. O sexto tipo de pessoa que se afasta da própria salvação é aquela que guarda mágoas e rancor. Jesus nos ensina que o perdão é essencial para a nossa vida espiritual. Mateus 6,14 diz: porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Quando guardamos mágoa, estamos permitindo que o ódio e o ressentimento contaminem o nosso coração. Isso nos afasta de Deus, pois o amor e o perdão são a base do cristianismo. Se você tem dificuldades para perdoar, lembre-se de que Cristo nos perdoou primeiro. Quando entendemos isso, conseguimos liberar perdão e viver em paz. O sétimo e último tipo de pessoa que se afasta da salvação é aquela que se distancia da comunhão com Deus. Isso acontece quando alguém deixa de orar, de ler a Bíblia e de congregar com outros cristãos. A Bíblia é clara em Hebreus 10:25. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Muitos acham que podem viver a fé sozinhos, mas isso é um erro. Precisamos estar conectados com Deus e com uma comunidade de fé para nos fortalecermos espiritualmente. Se você tem se afastado, volte. Deus está esperando você de braços abertos. Agora pare e pense. Você se identificou com algum desses comportamentos? Se sim, não se desespere. Deus sempre dá uma segunda chance. Ele nos ama e deseja nos ter por perto. Em 1 João 1:9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, não importa o quão longe você tenha ido, sempre há um caminho de volta. Se esse vídeo falou ao seu coração, deixe um comentário dizendo qual desses pontos mais impactou você. Eu quero orar por você. E se você quer continuar fortalecendo sua fé, assista a esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Tenho certeza de que ele vai te ajudar ainda mais. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.